Olá, bom dia. Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos. E já estamos nesta contagem regressiva para a Epifania do Senhor. A igreja celebra o Santíssimo Nome de Jesus neste dia especial. O nosso super abraço de hoje vai para Renata Magalhães, de Salvador, na Bahia, e para o Antônio Bento Veras Lima, que está completando 7 anos, de Fortaleza, no Ceará. Deus os abençoe ricamente com a sua graça. Este podcast é um oferecimento. Viaje com o Padre Heriberto para os santuários do leste europeu, Polônia, Hungria e República Tcheca. Maiores informações, ligue 43 3334 4010. Tá procurando consulta com médicos especialistas e sem mensalidade? Conheça a Qualimed Saúde. Médicos especialistas com preços acessíveis. Conheça o nosso atendimento online, qualimedsaude.com.br. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na enciclopédia bíblica de hoje vamos falar da medicina e agora, como era no tempo do Novo Testamento. Isso aí, falamos um pouco do Antigo Testamento e agora vamos ver como é que é lá no Novo Testamento. Comecemos pela Grécia. Na Grécia, a medicina e a cirurgia tinham se tornado arte altamente especializada, embora ainda misturada com certa dose de magia. Foi o grego Hipócrates quem estabeleceu o princípio de que a vida e a saúde do paciente devem ser a primeira preocupação do médico, que os médicos não devem abusar das mulheres enfermas, nem provocar abortos, nem revelar informações confidenciais. Em certo período, houve médicos do Estado regularmente pagos para curar gratuitamente os cidadãos. Os romanos adotavam algumas dessas práticas. As escavações arqueológicas de cidades romanas revelaram instrumentos cirúrgicos e receitas médicas. Na época romana, houve uma escola de medicina em Alexandria do Egito. Lucas, o colaborador de Paulo, era médico. A linguagem que usa no seu evangelho e no livro dos Atos às vezes traz expressões ou termos técnicos de medicina em língua grega. Em Israel, os rabinos exigiam que cada cidade tivesse um médico, possivelmente também um cirurgião. A mulher que sofria de hemorragia e se aproximou de Jesus tinha consultado muitos médicos. Havia sempre um médico entre os funcionários do templo. Sua função era tratar dos sacerdotes que trabalhavam de pé descalços e facilmente pegavam certas doenças. A odontologia era praticada pelos antigos egípcios. Algumas múmias têm dentes obturados com ouro. O historiador grego Heródoto refere que, em torno de 500 anos antes de Cristo, os fenícios fabricavam dentes postiços e não há indícios de atividades de dentistas em Israel. Podemos citar alguns textos bíblicos: Colossenses capítulo 4, versículo 14, Lucas capítulo 5, versículo 12, 13, versículo 11, 14, versículo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 23 e Marcos, capítulo 5, versículo 26. E é isso aí, semana que vem vamos começar um outro assunto, vamos falar de negócios e comércio, como era nos tempos bíblicos. No Evangelho de João, a história e os símbolos se unem. No texto de hoje, o simbolismo está principalmente em evocações de textos conhecidos do Antigo Testamento que revelam algo sobre a identidade de Jesus de Nazaré. Nestes poucos versículos se encontram as seguintes expressões com densidade simbólica: Cordeiro de Deus, tirar o pecado do mundo, já existia antes de mim, a descida do Espírito em forma de pomba, o Filho de Deus. Vamos ver que tudo isso se reúne no Evangelho de hoje.
pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus, que destes origem à salvação do gênero humano na encarnação do vosso Verbo, concedei a vossos povos a misericórdia que imploram, para que todos saibam que não há outro nome a ser invocado além do nome de vosso Filho unigênito. Amém. João, capítulo 1, versículo de 29 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mistério do desconhecido que deveria vir depois de Batista só é revelado no dia seguinte. Versículo 29, quando os enviados oficiais dos judeus já tinham desaparecido de cena. João, concentrando-se inteiramente em Jesus, que veio ao seu encontro, exclama: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O evangelista João, referindo-se às passagens do servo sofredor de Deus, o inocente que carrega o pecado da humanidade, apresenta Jesus como o Cordeiro servo, que tira os pecados dos homens com a sua palavra e a sua verdade, e o Cordeiro pascal, que lhes comunica a vida nova com o seu sofrimento e a sua morte na cruz. Com a expressão o pecado do mundo, João não se refere a um pecado particular ou mesmo à totalidade dos pecados, mas àquela mentalidade errada do mundo que se opõe a Deus e que constitui a causa de todo o pecado e da rejeição de Deus. Consequentemente, Cristo não assumirá a função de Messias político triunfante, mas a de Messias humilde e sofredor, que não conhecerá sucessos e não será compreendido pelos homens. Jesus é, portanto, o personagem desconhecido de quem João Batista falou. Ele é superior a ele, porque existia antes dele. Sua pré-existência divina está fora do tempo e do espaço. Se para os sinóticos a superioridade de Jesus sobre o João Batista se manifestava num poder maior, para João, este poder reside na sua condição divina. O mistério do Filho de Deus é revelado a João Batista quando Jesus chega ao Jordão. João proclama publicamente o modo como viu o Espírito Santo descer sobre o Messias, e o sinal que convalida essa messianidade está no fato de ver o Espírito descer do céu como uma pomba. A pomba indica Israel. O Espírito que desce em forma de pomba é o símbolo do anúncio do nascimento do novo Israel de Deus, que começa em Jesus. O Espírito desce sobre Jesus, o enche e ali permanece, tomando posse como dom de Deus de forma plena e estável. Ele se torna assim a nova casa de Deus, o templo do Espírito, fonte perene de salvação para todos os discípulos. O batismo nas águas dado pelo João Batista, comparado ao batismo no Espírito dado por Jesus, é apenas a preparação para reconhecer aquele que comunica o Espírito. O testemunho histórico de João Batista tem como objetivo fazer florescer a fé do discípulo na pessoa de Jesus. Ele atinge o seu auge na proclamação de que Jesus é o escolhido de Deus. Com o Espírito descendo do céu sobre o Filho do Homem,
começa o caminho da humanidade no seu regresso ao Pai, começado na criação do novo Israel. Hoje a igreja celebra Santa Genoveva, virgem que tudo entregava a Deus. Ela nasceu em Nanterre, próximo de Paris, na França, em 422, dentro de uma família muito simples. Desde cedo ela foi discernindo o chamado de Deus a seu respeito. Quando tinha apenas 8 anos, um bispo chamado Dom Germano estava indo da França para a Inglaterra em missão. Passou pela cidade para uma celebração e, ao dar a bênção para o povo, teve um discernimento no Espírito Santo e chamou aquela menina de 8 anos para a vida consagrada. A resposta dela foi de que não pensava em outra coisa desde pequenina. Santa Genoveva queria ser totalmente do Senhor. Não demorou muito tempo, ela fez um voto a Deus para viver a virgindade consagrada. Com o falecimento dos pais, se dirigiu a Paris para morar na casa de uma madrinha. Ali viveu uma vida de oração e penitência, de oferta a Deus para a salvação das almas. Então ela foi ficando conhecida pelo seu ardor, pelo seu amor, pelo desejo de testemunhar Jesus Cristo a todos os corações. Incompreendida pelas pessoas, ela chegou a ponto de ser defendida pelo mesmo bispo que a chamou à vida de consagração. Em Paris, ela ficou gravemente enferma. Na doença, na dificuldade, chegou a ficar 3 dias em coma, mas em tudo entregava-se à vontade de Deus, e o seu coração ia se dilatando e acolhendo a realidade de tantos, uma mulher realmente firme e forte. Por causa da invasão dos hunos em várias regiões, chegou em Paris uma história que estava amedrontando muitas pessoas. Os hunos estavam chegando para invadir e destruir a capital. Não era verdade, e ela o soube. Então, fez questão de falar a verdade para o povo. Eles a perseguiram e quiseram queimá-la como feiticeira, mas a sua fidelidade a Deus sempre foi a melhor resposta. Numa outra ocasião, de fato, os hunos estavam para invadir e destruir Paris. Santa Genoveva chamou o povo para oração e penitência, e não aconteceu aquela invasão. A sua fama de santidade e a sua humildade para comunicar Cristo Jesus iam cada vez mais longe. Santa Genoveva ia ao encontro de povos para socorrer os doentes, os famintos, uma mulher de caridade, uma verdadeira santa. Muitas jovens puderam ser despertadas para uma vocação de virgindade consagrada a partir do testemunho de Santa Genoveva. Ela morreu em 512, aos 90 anos de idade. Seu corpo foi levado para a Igreja dos Santos Apóstolos. Em 1129, a França, especialmente Paris, estava desolada por uma peste chamada Doenças dos Ardentes. Estevão, bispo de Paris, pediu ao povo que invocasse a intercessão de Santa Genoveva. Imediatamente as curas começaram a aparecer, até que em poucos dias a peste desapareceu. Foi chamado de Milagre dos Ardentes, e a partir disso, o Papa Inocêncio II ordenou celebrar todos os anos a sua memória. Rezemos. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Santa Genoveva, afastai de nós as doenças, a fome, as guerras, as incompreensões e o ódio entre irmãos. Jamais nos falte, Senhor, a vossa proteção e o auxílio nas dificuldades e provações pelas quais passamos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você um final de semana maravilhoso na graça de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.